Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, eu tô aqui em Santander, na Espanha, para acompanhar o Congresso Internacional de Psicologia Clínica. Queria contar para vocês nesse vídeo como que foi o primeiro workshop que eu participei nesse congresso. Esse primeiro workshop foi sobre um programa de desenvolvimento para a resiliência familiar. O professor que deu o congresso foi o José Manuel Morel Parera, que é um dos diretores, coordenadores da Escola Nacional de Treinamento para as aldeias infantis. A gente tem no Brasil também esse programa de aldeias infantis, se eu não me engano, e é uma entidade que tem unidades em muitos lugares do mundo. Eu achei muito interessante a dinâmica do workshop do professor José, porque ele começou demarcando muito com a gente algumas frases que ele foi trabalhando ao longo do workshop. As frases foram: sem afeto, tudo se detém, tem uma ideia, para um barco sem rumo, todos os ventos são desfavoráveis, e a infância marca, mas não põe um marco, não põe uma moldura, né? Em castelhano seria la infância marca, pero no enmarca. Às vezes é difícil fazer traduções literais. Então, o professor José, ele começou falando com a gente, trabalhando com a gente a questão do apego, da questão dos vínculos familiares. Ele tem uma teoria de que existe quase como se fosse um transtorno mental que é desenvolvido desde o berço, né? Desde que a pessoa nasce, que seria um transtorno mental causado pela ruptura do vínculo, pela ruptura do apego, pela sensação de falta de controle, pela sensação desagradável ou que a gente não pode prever das figuras de apego, né? E ele fala que nas aldeias infantis, o que eles observam principalmente são famílias que transmitem desconfiança, insegurança, e essa falta de vínculo desde a primeira infância rompe com o que ele fala que é a primeira linha de defesa, da pessoa para enfrentar os desafios da vida. Ele fala que essa é a primeira linha, né, que é a linha do vínculo. Ele fala que a segunda linha é a linha do ataque ou fugir, né, essa reação que a gente tem diante de ameaças. E a segunda e a terceira, né? Primeiro fugir, depois lutar, e uma quarta linha, que seria para ele aí um último estado, que é a da passividade total, né? Que é quando as pessoas entram numa paralisia ou então num comportamento de evitação importante, né? Ou até de submissão, porque já não se vê com recursos para enfrentar as situações, né? Para ele, até os 6 anos é o período mais importante para o desenvolvimento do apego, né? E aí a pergunta que ele se faz, né? Então, como que a gente, mesmo vivendo essa ruptura na infância, como que a gente volta para um equilíbrio, né? Como que a gente volta a responder o estresse de uma maneira mais adaptativa, né? Ou como que as famílias fazem para ter maior resiliência, né? O que ele começa falando é que o ser humano, ele diante do perigo, ele sempre busca outro ser humano, é diferente dos animais, que em geral, ou então vão enfrentar o outro animal, não, geralmente o ser humano animal, ele vai buscar outro ser humano para se apoiar e também para se apegar nesse momento, né, para tentar se serenar, para tentar se tranquilizar. Ele também trabalha, né, que nesses contextos de rompimento de vínculo, o medo de ser abandonado, ele faz com que a pessoa tenha um comportamento de então me fala o que você quer, então me fala o que você precisa, que eu vou fazer para que você continue me querendo, para que você continue me amando, né, que é esse comportamento de submissão que eu estava falando antes, que seria essa quarta linha de defesa. E eu achei muito interessante porque ele exemplificou tudo isso com uma atividade de roleplay que ele pediu um voluntário
E esse voluntário, ele tinha que fechar os olhos, se imaginar como um menino de 5 anos, ou menos, né? Mas o menino, ou a pessoa que foi lá como voluntário escolheu como um menino de 5 anos. E era para ele entender, para ele visualizar o professor José como o seu pai, como o pai. E então ele pediu para esse menino fechar o olho e ele falou para ele chamar o pai quando ele sentisse, para que ele chamasse o pai. Então ele estava de olhos fechados, ele chamava o pai. E aí, o comportamento do professor José, como pai, era fazer esse gesto aqui no menino, né? O menino não esperava, o menino estava sentado numa cadeira como eu tô. E aí, o José fazia assim nele. E aí, ele perguntava, tá, esse gesto, ele foi agradável? E aí, o menino falou assim, sim, foi agradável. Ele foi esperado? Foi predizível? Às vezes, eu posso fazer alguma confusão do português com o castelhano, tá, pessoal? Foi predizível? Aí ele falou assim, não, eu não esperava. E ele falou assim, foi controlável? Ele falou assim, não, eu não senti que eu controlava. E ele falou, ok, então, de novo, quando você sentir, me chama. Daí ele fechou os olhos, o professor José fez esse gesto nele. E aí ele falou assim, tá, e agora? Foi agradável? Ele foi. O que fez você sentir? Ele falou assim, eu senti carinho, senti que eu fui atendido quando eu chamei, né? E foi predizível? Ele falou assim, sim, foi mais predizível. E foi controlável? Ele falou, sim. Tá, de novo. Daí ele fechou os olhos, o professor José fez esse gesto. Ele falou assim, foi predizível? Sim. Foi agradável? Sim. Foi controlável? Sim. Tá, ele falou assim de novo. Então, quando o participante, né, chamou de novo, o José não fez nenhum gesto. Ele não tocou o menino. Ele deixou o silêncio. E ele perguntou assim, foi agradável? Deu o menino, não. O que você sentiu? Ele falou assim, eu tava esperando uma atenção, um carinho, e eu não recebi. E foi predicível. E o menino falou assim, não, eu achei que eu ia receber esse carinho. E foi controlável? Ele falou assim, não. Tá. Aí de novo o menino fechou os olhos, de novo ele chamou pelo pai, e de novo o professor José não fez nenhum gesto. E aí ele perguntou assim, foi agradável? Dele, não. Foi predizível? Foi. E foi controlável? Não. E aí ele foi fazendo esse experimento, né? E aí até que ele fez... novamente ele pediu pro menino chamar, o menino fechou os olhos, tava com os olhos fechados todo o tempo, né? Chamou e de novo o professor José fez o gesto. Ele falou assim, e o menino se assustou, o menino deu um pulo na cadeira, né? E ele falou assim, foi agradável? Ele falou, não. Foi predizível? Ele falou que não, e que também não foi controlável, né? Então ele estava demonstrando ali, e ele seguia um pouquinho mais com o roleplay, mas ele estava demonstrando ali, de um jeito muito fácil e rápido, né, os efeitos desse apego inseguro, né, desse apego desse apego evitativo, né? Porque no final ele pergunta pro menino, né? E como você se sente em relação a mim, né? Ele falou assim, eu não quero estar perto de você, né? A sensação que gera no menino era de não querer estar perto. Então, ou seja, num experimento super curtinho, né? De imaginar, já foram possíveis identificar emoções aí nos participantes super interessantes. Eu achei essa dinâmica muito legal e talvez sirva aí para vocês trabalharem a questão do apego com os pacientes de vocês, com as famílias de vocês. O que ele fala desse apego ansioso, evitativo, inseguro, é que, na verdade, essa reação da criança, né, é uma prevenção do risco, né, uma prevenção do sofrimento. Né? O que a criança vai pensar é o que eu vou esperar do mundo, o que eu vou esperar das relações, o que eu vou esperar da minha família. Né? E pode chegar a ser tão incontrolável que gera um comportamento na criança de não conseguir nem se defender mais das situações, né? Dependendo de quanto grave é essa situação, né? E o que ele fala é que o caminho aí para ter um programa de fortaleza familiar é trabalhar justamente a previsibilidade
que seja previsíveis, né, os comportamentos desses familiares, né, que tenha uma sensação de unidos venceremos, né, de que estamos juntos. Tô aqui com as minhas anotações do workshop, né, vocês já perceberam. E então, ele começa falando então que o apego seguro é a chave para esse programa de desenvolvimento de resiliência. Aí ele tinha marcado a segunda ideia, né, como eu falei para vocês, que é tenha uma ideia. E essa ideia é um acrônimo, né, para as seguintes palavras, que a pessoa, que os pais, né, os capitães desse barco, ele usava muitas metáforas de barco, né, de navegação, de marinheiro e tal. E ele fala assim, os capitães desse barco, eles têm que estar incondicionalmente pela criança, né, eles têm que estar disponíveis pela criança, ou seja, o I, o D, né, e eles têm que ser eficazes, o E. Então ele fez esse a questão da ideia aí com as primeiras letras, né? Então, o que ele fala é que a questão da incondicionalidade é que passe o que passe, que esses pais estejam ali para a criança, que a criança saiba que vai encontrar os pais, né? E é uma postura de aceitação dos pais frente a essa criança, né? Que esses pais eles vão estar disponíveis, ou essas figuras de apego, não necessariamente os pais, tá, pessoal? Tem que estar disponíveis, até porque, como ele trabalha nas aldeias infantis, a figura de apego não são os pais, né? A figura de apego eles eligem um adulto para que seja essa figura constante na vida dessas crianças. E essa figura constante também tem que desempenhar esses papéis aí que eu tô falando agora. Então, também tem que estar disponível para essas crianças ao longo do tempo, né? A criança tem que ter uma sensação de que as necessidades dela vão ser atendidas, né? E essas pessoas têm que ser eficazes, né? Elas têm que ser capazes de resolver os problemas junto com a criança, né? Elas têm que ser capazes de ajudar as crianças no que elas precisem. E para isso, o que o professor José fala é que é necessário sintonia, né, da criança com a figura, né, uma proximidade física e também uma permanência da pessoa ao longo do tempo, né? E ele perguntou pra gente, né, quais são as ideias de como a gente pode desenvolver, então, né, esses aspectos junto com a criança. E aí ele falou, aí, né, a gente deu as nossas ideias, e ele falou assim, o jogo, né, jogar com a criança 20 minutos por dia já proporciona essa sensação de uma maneira maravilhosa, né? Que seja um jogo que a criança queira, que ela esteja motivada, e também jogos de cooperação, né? Que isso já cumpre bastante esse papel. E também ele fala que a chave aqui é a gente trabalhar e focar nas fortalezas e não nas debilidades da família, tá bom? Então, ele até falou assim, né, para dar um exemplo, né, que a gente é especialista em encontrar 10 coisas que a gente fez mal no dia, né, mas o desafio é a gente começar a encontrar, né, as 10 coisas que a gente fez bem no dia, né, e focar realmente nessas fortalezas. Os capitães do barco ou da família, né, eles têm que estar atentos para as fortalezas da tripulação, do restante da família. É um enfoque que ele fala que é proativo, né, desses capitães poderem poder ensinar, né, e dar um apoio para os comportamentos positivos das crianças. Eu tô falando muito de pais e crianças porque esse foi um pouco o enfoque dele, mas ele ressaltou, e eu ressalto também, que são coisas a serem trabalhadas com qualquer faixa etária e com famílias nas mais diversas configurações, tá bom? Ele deu uma ideia, né, para começar a falar de resiliência familiar, daquele boneco João, que pra gente chama João Bobo, né? Que tem embaixo ele é redondo e aí a bonequinha em cima, que se você dá um golpe ele volta, né? Que é isso, né? Essa metáfora da resiliência, que a família recebe golpes, né? Mas é que ela volta para a posição inicial. Ele até deu o exemplo que eles escreveram uns livros, eu não sei se vocês sabem, mas as aldeias infantis, elas têm publicações, né? E que eles escreveram um livro
baseados na história de uma família que eram crianças gêmeas, né? E eles perderam, né, uma das gêmeas pro câncer. E aí essa família, que sempre trabalhou em cima das fortalezas, o pai até usava uma medalhinha, né, como o meu colarzinho aqui, uma medalhinha, escrito fortalezas aqui, agora e sempre. E que com a perda dessa criança, né, esse desenvolvimento das fortalezas veio também com o adoecimento da criança, e com o falecimento da criança, essa família pôde permanecer junta, né, pôde permanecer unida, apoiando, focando suas fortalezas, né, a ponto de chegar a poder concluir que a presença do câncer nessa família foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque eles realmente puderam se apoiar verdadeiramente, se encontrar verdadeiramente, né? E aí ele dá também um exemplo da ostra, né? Que a ostra, que ela faz? A ostra não, como que chama? A pérola, né? A ostra que tem a pérola dentro. Que a pérola nada mais é do que uma poluição, né? Um agente externo que entra dentro da concha, e o trabalho da concha vai ser, ela se ativa, né? Para poder se proteger. E aí forma então uma coisa bela que é a pérola. E também ele usa essa metáfora para falar sobre resiliência familiar. Que ativar a proteção pode se converter em algo belo, né? E ele fala sobre uma equação que, se não me engano, se pronuncia ALBE, ALBEE, que fala sobre a interação dos fatores de risco e de proteção. E aí a equação é: a incidência do problema é igual os fatores orgânicos e de estresse dividido pelas habilidades de enfrentamento, grupo de apoio e autoestima. Então, o que ele fala? Que quanto maior, né, o fator de estresse ou os fatores orgânicos que esteja causando fatores de risco para aquele indivíduo, quanto mais forte, maior a incidência de problemas. Por outro lado, quanto maior forem as habilidades de enfrentamento dessa família, quanto maior for a relação dela de apoio, ou ter acesso a grupos de apoio, e quanto maior for a autoestima dessa família ou dos indivíduos, né, menos, né, vai existir uma incidência de problema. Então, uma equaçãozinha aí, uma maneira matemática também de a gente explicar para os nossos pacientes a questão da resiliência, né? Eu achei bastante interessante também. Recomendo que vocês utilizem essa equação na psicoeducação de vocês. Bom, caminhando mais pro final desse workshop que eu fiz, que durou toda uma manhã, tá bom? Tô falando aqui, tá até longo o vídeo, né? Tô vendo que já tá aqui com 18 minutos. Mas foi um workshop de horas, né? Então, é bem resumidinho, até porque a gente fez muita dinâmica ao longo do nosso workshop. Então, ele começa a fala dele para essa questão do rumo, né? De que o barco sem rumo, todos os ventos são desfavoráveis. Então, como que a gente coloca o rumo, né? Então, ele fala aí do fator de empoderamento, de resiliência, né? Que é criar um ambiente facilitador de oportunidades, de satisfação de necessidades, né, de expectativa de controle de todos os indivíduos, né, num sentido positivo, naquele sentido que eu estava falando para vocês do experimento que ele fez com o Jesse, né, das pessoas não se assustarem, né, com os comportamentos delas, ou então delas temerem o abandono, né. E para isso ele sugere, né, algumas reflexões. Então, uma delas qual é o sistema de crenças dessa família, né? O quanto cremos, quais são as crenças, né, limitantes que essa família tem diante da adversidade. Vamos trabalhar com essas crenças limitantes e vamos tentar trabalhar com crenças mais proativas, né? Quais são os padrões de organização dessa família, como essa família se organiza, né? Elas, e tanto em nível pessoal quanto familiar e quanto também social dessa família, né? Em que essa família, como que ela se organiza? Ela vai dar mais atenção para as flores ou para as pragas, né? Para as malas hierbas.
E também como que são os processos comunicativos dessa família. Como que ela se comunica, como que ela resolve problemas, né? Então o trabalho começa aí de colocar um rumo para essa família, né? Como essa família se vê no futuro é um forte indicativo, né? A gente pergunta ativamente, né? Como que vocês se veem? Como cada membro se vê no futuro, né? É um forte indicativo de quais são as crenças dessa família, né? Ele usava o termo, né? Qual é o cuento que te cuentas, né? E como que essas crenças, né, também é sobre o futuro, é uma explicação de como a pessoa e como essa família está se sentindo agora. Né? E aqui a gente vai trabalhar crenças que potencializem a união, né? Crenças que potencializem os indivíduos, que potencializem a família. Né? É que as pessoas que estejam participando, né, desse programa possam ser capitães do projeto familiar. E ele fala que, por fim, né, que uma maneira de que a família marque, mas que não coloque limites para essa criança, né, que ela possa continuar expandindo, ou para esse ser específico, né, não precisa ser uma criança, é a gente poder garantir os tenhos, os sou e os que eu posso, né? Tenho, sou e posso, né, dessa família. Então, ter vínculos, ter disciplina positiva, ter autonomia, ter modelos positivos, de ser, né, de sou, ser estimado, ser validado, ser compromissado, ser respeituoso, ser otimista, tá? Otimista, ele colocou uma ênfase aqui, tá? E posso, né, as pessoas podem se relacionar, elas podem se resolver seus problemas, elas podem ter autocontrole, elas podem ter sintonização, elas podem ter apoio, né? E assim ele foi finalizando o workshop, que para mim foi de muito crescimento e eu espero que para vocês também. E logo eu volto com mais vídeos que eu vou compartilhando com vocês o que eu tô aprendendo nesses dias de congresso aqui em Santander. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo, pessoal. Até a próxima!